Imaginemos estar no meio de uma daquelas discussões domésticas bem clássicas, sabe? Aquela em que a gente tem todas as provas na mão. Exatamente. A gente sabe o dia exato em que o evento aconteceu, a frase exata que foi dita, e a outra pessoa tá, sem sombra de dúvida, completamente equivocada. E o cérebro inteiro grita pra corrigir esse erro na mesma hora, né? Nossa, sim. Afinal de contas, a verdade tá do nosso lado. Mas, e se fazer exatamente isso, tipo, provar por A mais B que a razão nos pertence, for a maneira mais rápida e eficiente de destruir a fundação dessa relação? É uma armadilha incrivelmente comum. A premissa de que a precisão factual é sempre o objetivo final. Nós operamos a vida inteira com uma lógica quase industrial, sabe? Onde um erro precisa ser apontado e consertado para a máquina voltar a funcionar. Com certeza. Mas nas relações humanas, expor a falha do outro com um holofote gigante muitas vezes quebra a própria máquina. Ok, vamos desempacotar isso, porque é justamente essa quebra de paradigma que o material de hoje propõe. Hoje o nosso mergulho vai explorar as anotações contidas num texto super denso chamado Vida Leva a Nós. Um texto excelente, por sinal. Muito. É uma reflexão fascinante que vai direto ao coração de um dilema universal, que é aquela eterna escolha entre ter razão e ser feliz. Pois é. E a nossa missão hoje é desconstruir a mecânica por trás desses atritos diários, porque independentemente do nível de conhecimento técnico que alguém que está nos ouvindo possua, as relações humanas são o alicerce de tudo, né? Sem dúvida. Então, para entender como melhorar essa convivência, a gente precisa primeiro olhar para o obstáculo mais monumental que a fonte aponta, que é o nosso próprio ego. E essa nossa obsessão quase patológica por assumir o papel de donos da verdade. O que é fascinante aqui é que a neurociência e a biologia evolutiva explicam perfeitamente bem essa obsessão. Quando a gente entra num debate sobre um detalhe trivial... Tipo, quem esqueceu de pagar uma conta? Isso. Ou a data de uma viagem que aconteceu há 10 anos, o nosso cérebro não interpreta isso como uma mera troca de informações. A amígdala cerebral reage a uma discordância factual como se fosse uma ameaça literal à nossa sobrevivência. Caramba, sério? Uma ameaça de vida. Literalmente. O ego sente que, se a versão dele da realidade for invalidada, a própria identidade está em risco. E o texto ataca exatamente essa raiz ao iniciar com um imperativo muito direto, que é: não deseje ser o dono da verdade. E o motivo que o autor dá para abandonar esse cargo de dono é de uma humildade, assim, cortante. O material diz que ainda estamos caminhando em busca do aprendizado. E arremata com a grande conclusão de que conviver é melhor que estar certo. Eu olho para essa dinâmica de estar certo a qualquer custo, e a imagem que me vem à mente, sabe qual é? Qual? A de um tribunal de justiça. Porque se a gente transforma a sala de estar da nossa casa num tribunal, o próprio design do ambiente exige que exista um vencedor e um perdedor claros. Exato. O juiz bate o martelo e alguém sai derrotado. Pois é. A questão é que dentro de um relacionamento íntimo, se a gente trata o conflito como um litígio e faz a outra pessoa perder, a relação inteira perde. O ambiente fica instantaneamente contaminado. A conta chega pra todo mundo, né? Exato. Mas, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, pensando de forma bem pragmática. E quando a pessoa tem a certeza absoluta dos fatos? Abrir mão da verdade factual não é, de alguma forma, perigoso para a própria sanidade mental? Então, a linha entre a sanidade e a insistência teimosa é justamente onde a maioria das pessoas se perde. O documento não pede pra gente viver numa alucinação coletiva, nem pra ignorar a realidade. Tá. A chave secreta tá na palavra dono. A ideia de ser o dono da verdade sugere posse, sugere controle. É algo estático, sabe? Faz sentido. Ao lembrarmos que a gente ainda está caminhando em busca do aprendizado, a gente reconhece que a nossa perspectiva, por mais precisa que pareça, é sempre limitada pelas nossas próprias lentes emocionais. Nossa, isso é forte. Quando alguém se declara o dono incontestável da razão, essa pessoa interrompe a própria caminhada. O aprendizado simplesmente cessa. O perigo real não é abrir mão de um fato isolado, mas sim sacrificar a segurança psicológica da relação em nome da vaidade de estar certo. É a vaidade falando mais alto, né? Totalmente. A prioridade máxima passa a ser a conexão, o conviver. Afinal de contas, a precisão cirúrgica sobre o que aconteceu numa terça-feira à noite não serve para absolutamente nada se o preço a pagar for dormirmos de costas um para o outro. Em total isolamento emocional. Exatamente. É um preço muito alto. É aquele instinto biológico de sobrevivência do ego se infiltrando nas dinâmicas mais triviais que a gente tem. E se a gente parar pra pensar, essa caçada implacável não acontece só naqueles grandes confrontos épicos, né? Não mesmo, é no dia a dia. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o texto avança pros pequenos atritos. Aquele microgerenciamento diário, o hábito quase invisível de ficar corrigindo o outro o tempo todo. Aquela cutucada constante. Isso. A fonte aconselha a deixar a vida acontecer com naturalidade. Quem muito corrige e muito questiona, segundo o autor, tira o foco do que ele chama de objetivo do bem viver. E essa transição dos grandes debates para o microgerenciamento é vital, porque o atrito não nasce só daquela briga gigantesca mensal. Ele nasce do acúmulo daquelas 1000 pequenas correções diárias. Sim, vai desgastando. Vai. E o autor faz questão de pontuar que a gente nem precisa de ciências psicológicas explicativas para entender isso. A métrica é inteiramente pragmática. A pergunta deixa de ser quem está descrevendo a realidade com mais precisão e passa a ser: essa correção contribui para o nosso bem viver? Se não contribui, para que fazer, né? Pensemos numa pessoa que tem a necessidade visceral de corrigir cada vírgula.
É como se o relacionamento fosse um filme sendo gravado e essa pessoa fosse um diretor de cinema meio obsessivo. Boa analogia. Tipo, a cena tá fluindo perfeitamente, os atores estão conectados, existe emoção, a luz tá ótima, mas aí o diretor grita corta porque um ator piscou no momento errado, sabe? Ou usou uma palavra ligeiramente fora do roteiro. Nossa, que exaustivo. Muito. Se a gravação é interrompida a cada 5 segundos para corrigir detalhes irrelevantes, a naturalidade da cena é brutalmente assassinada. O filme nunca fica pronto e todo mundo no set de filmagem entra num estado de exaustão profunda. A conexão morre em nome da precisão técnica. Perfeito. O foco sai do bem-estar e vai direto pro ego do diretor. Exato. Mas, de novo, me colocando no lugar de quem reflete sobre isso no dia a dia. Concordar com o parceiro ou a parceira, mesmo tendo a clareza de que se tem toda a razão, isso não é simplesmente reprimir sentimentos. Tipo, engolir sapo todo dia não cria um ressentimento radioativo a longo prazo? Essa é uma dúvida muito comum. Mas a diferença entre a repressão tóxica e a inteligência relacional mora na intenção por trás do silêncio. Reprimir sentimentos acontece quando alguém se cala sentindo-se injustiçado. Ou vitimizado, né? Exato, ou silenciado pela força do outro. O que a fonte propõe é uma escolha ativa. É uma estratégia de alocação de energia. Quando a gente corrige obsessivamente, o nosso foco não está na melhora da relação. Está em polir a nossa própria autoimagem de pessoas infalíveis. Entendi. A gente quer se provar o tempo todo. Isso. Concordar ou deixar passar nesse contexto exige muita maturidade. E é aí que entra o que a gente pode chamar de regra dos 5 anos. Regra dos 5 anos. Como é isso? Diante daquele impulso incontrolável de corrigir um detalhe, a gente deve parar e refletir: a precisão desse fato vai importar daqui a 5 anos? Caramba, quase nunca vai importar. Pois é. Se a resposta for não, interromper a cena, voltando à sua analogia do filme, é puramente uma massagem no próprio ego. Não é um ato de amor ou de construção a dois. Chegar ao entendimento, como o texto sugere, não é assinar um atestado de submissão. É encontrar um território neutro, eu imagino. Exatamente. Um território onde duas pessoas possam coexistir em paz, aceitando que nem toda divergência merece o status de batalha. Nossa, essa regra dos 5 anos transforma completamente a dinâmica. Porque tira a gente daquele piloto automático da correção, sabe? Tira totalmente. Mas claro, a nossa biologia nem sempre obedece às nossas regras racionais de um jeito tão fácil. O que a gente faz quando a prevenção falha? Quando a regra dos 5 anos foi esquecida no calor do momento e o conflito já está instalado na sala de estar? Aí o cenário muda. Sim. E o texto não foge disso. Ele entra no cenário do confronto direto e oferece uma tática de resolução que soa completamente contraintuitiva nessa nossa cultura que idolatra o debate afiado, né? É o momento de maior vulnerabilidade emocional possível, onde aquele sistema de luta ou fuga do corpo está operando em capacidade máxima. E a orientação da fonte ataca justamente o mecanismo que alimenta esse fogo. Exatamente. A frase no texto não poderia ser mais frontal. Ele diz, numa discussão, o melhor é não discutir. Parece loucura, mas faz muito sentido. Faz. A recomendação é deixar o olhar falar por você e logo em seguida o autor introduz a figura de um árbitro silencioso nessa briga, que é o tempo. O tempo como conselheiro. Isso, o material chama o tempo de o melhor conselheiro, afirma que, inevitavelmente, o tempo vai mostrar que ambos os lados sempre terão a sua própria parcela de razão, e o conselho final é tentar adotar a perspectiva do outro para, juntos, formarem um único modo de pensar. É uma fusão. Sim, a conclusão de tudo isso é que renunciar é o caminho mais eficaz e seguro. Quando eu leio sobre esse silêncio e sobre deixar o tempo agir, a imagem mais nítida para mim é a de um decantador de líquidos. Ou, mais simples ainda, um copo com água barrenta, sabe? Tô visualizando. Imagina uma poça de água e lama. A lama, depositada no fundo, representa a emoção pura, a raiva, a indignação, o sentimento de injustiça. Quando o conflito começa, o ato de bater boca, de lançar aqueles argumentos defensivos e atacar o outro, é o equivalente a enfiar a mão nessa água e agitar furiosamente. E a água fica completamente turva. Exato. Ninguém enxerga mais nada. Continuar o debate não resolve o problema, só mantém a sujeira suspensa na água. O silêncio que o texto propõe não é covardia de jeito nenhum. É o contrário disso. É o ato deliberado de tirar a mão da água. É transformar o tempo num decantador. Quando a gente para de agitar, a gravidade faz o trabalho dela. A poeira emocional assenta e a clareza inevitavelmente surge. Se conectarmos isso a um panorama maior sobre como a psicologia humana resolve dissonâncias cognitivas, a mecânica dessa renúncia descrita pelo autor se revela uma estratégia de altíssimo nível. Como assim? É que a palavra renúncia carrega na nossa sociedade um estigma de fraqueza muito grande, né? Ah, sim, de levantar a bandeira branca, de ceder. Isso. No entanto, o texto a qualifica cirurgicamente como o caminho mais eficaz e seguro. E por que é eficaz? Porque quando entramos num embate, a outra pessoa está com os escudos levantados, empurrando toda a força dela contra a gente. Tá armada até os dentes. Exato. Ao escolhermos o silêncio, ao deixarmos o olhar transmitir empatia ou pelo menos um desarmamento, a gente remove repentinamente a parede contra a qual a outra pessoa estava empurrando. E sem resistência, a agressividade perde a âncora. Nossa, cai no vazio. Cai no vazio. É a aplicação pura de princípios de artes marciais na comunicação verbal. É usar a ausência de força para desequilibrar a tensão. É literalmente desativar o alarme de incêndio do cérebro do outro através da nossa própria calma. E mais do que desativar o alarme, é permitir que o processamento emocional ocorra no ritmo dele. O texto faz um reconhecimento empático, belíssimo aqui. No calor do embate, ambos acreditam, com todas as células do corpo, que tem razão. E geralmente tem, da perspectiva de cada um. Pois é, dada a complexidade das nossas memórias individuais, a verdade é que ambos provavelmente têm a sua parcela de validade.
Ninguém convence ninguém aos gritos com os níveis de cortisol estourando no teto. Impossível. O conselheiro, chamado tempo, livre da pressão daquele debate imediato, é o único fator capaz de desarmar as defesas a ponto de uma pessoa conseguir enxergar o cenário pelos olhos da outra. E essa fusão das perspectivas não significa que um lado apagou o outro, né? De forma alguma. Significa que a poeira assentou o suficiente para que ambos vejam a mesma água clara, criando aquele único modo de pensar que o autor menciona. É uma terceira via pacífica e construída a dois. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para a arquitetura completa do nosso dia a dia, juntando todas essas peças da engrenagem? É o momento de ver o todo. Exato. Quando a gente toma a decisão consciente de abandonar aquele cargo vitalício do donos da verdade, quando a gente demite aquele diretor de cinema interno que quer cortar a cena por causa de um detalhe bobo, Coitado do diretor, mas tem que ir embora. tem que ir. E quando a gente finalmente aprende a usar o tempo como decantador de conflitos em vez de exigir resoluções imediatas, aí nós chegamos à conclusão da fonte sobre o estilo de vida que emerge dessas escolhas todas. O fechamento do texto coroa tudo que a gente discutiu como uma perspectiva muito sábia sobre a convivência. E é mesmo. E conecta isso a um estado de espírito super invejável, que é a filosofia de levar a vida com mais leveza e menos atritos. Significa que a fundação de uma relação inabalável não é feita daquelas grandes declarações épicas, sabe? Mas do acúmulo invisível de pequenas não-ações. Pequenas renúncias. Isso. É aquele comentário sarcástico sobre o jeito que o outro dirige que morre na ponta da língua. É o erro factual inofensivo que a gente percebe, mas deliberadamente ignora. Deixa passar. Essa montanha de concessões silenciosas que altera a densidade do clima em casa, trocando aquele ar pesado de uma trincheira de guerra pela leveza contínua. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa própria definição de leveza. Porque a cultura moderna frequentemente confunde leveza com apatia, né? Ou com uma utopia onde os problemas simplesmente não existem. Como se fosse viver numa bolha. Exato. Como se viver de forma leve fosse estar anestesiado para os desafios, com as finanças sempre perfeitas e a casa sempre limpa. Mas o material sublinha que a leveza é o subproduto direto da gestão inteligente de menos atritos. É pura física aplicada às relações humanas, sabe? Física? Como assim? Pensa no atrito como a força de resistência que gera desgaste, gera calor, queima o motor. Na convivência diária, o atrito é essa necessidade compulsiva de atestar o próprio valor moral e intelectual através da correção do outro. A leveza, então, é a aerodinâmica da relação. Nossa, genial essa metáfora. Se o design da nossa comunicação for cheio de arestas, cheio de críticas constantes, julgamentos severos e aquela urgência em estar certo o tempo todo, a força de arrasto vai ser imensa. Tudo vai ser muito cansativo. Fica pesado andar pra frente. Muito pesado. Então escolher não discutir, aplicar aquela regra dos 5 anos e renunciar ao ego são formas de polir a superfície da relação, sabe? Permite que a vida simplesmente deslize com menos resistência. O bem viver só se estabelece quando a gente finalmente entende que a nossa paz mental tem um valor de mercado infinitamente superior à nossa vaidade intelectual. No texto, exige uma reprogramação completa do nosso instinto mais primitivo. Exige muito treino. Muito. Então vamos recapitular de forma rápida e sólida os 3 pilares que desempacotamos nesse mergulho de hoje, só para cimentar isso na memória de quem está acompanhando a gente? Vamos lá. Primeiro, a gente desmascarou a ilusão do dono da verdade, compreendendo que a precisão factual de um evento histórico quase nunca vale o sacrifício da segurança emocional de quem convive com a gente. Afinal, a gente continua caminhando e aprendendo. Esse é o primeiro passo essencial. Segundo, a gente expôs o perigo oculto daquele microgerenciamento relacional. E como aquele diretor de cinema interno, que exige cortes constantes, acaba destruindo a naturalidade e drenando a energia vital da vida 2. A gente acaba perdendo de vista o grande objetivo, que é o bem viver. E por fim, exploramos a mecânica contraintuitiva do silêncio. Não como uma rendição passiva, não é sobre engolir sapo, mas como uma ferramenta ativa que permite ao tempo atuar como o nosso melhor conselheiro, decantando as emoções até que ambas as visões se fundam num modo de pensar compartilhado e, o mais importante, livre de atritos. Perfeito. E extraindo a essência dessa lógica maravilhosa que a fonte nos apresentou hoje, há um pensamento provocativo que merece muito ser estendido para além das portas da nossa casa. Para onde mais a gente leva isso? A gente focou intensamente na convivência íntima, na vida 2, né? Mas a premissa de que o tempo é o melhor conselheiro e que a renúncia inicial desarma o conflito é uma lei comportamental quase universal. Sim. O que aconteceria, por exemplo, se a gente aplicasse essa exata mesma paciência intencional, esse mesmo silêncio estratégico, antes de responder aquele e-mail de trabalho com um tom passivo-agressivo? Nossa, cairia muito bem. Ou no momento exato em que a gente lê um comentário inflamado e provocativo numa rede social. Quantas guerras corporativas de ego ou desgastes mentais absolutamente exaustivos na internet poderiam ser completamente neutralizados se a gente simplesmente se recusasse a agitar a água barrenta, sabe? E terceirizasse a fúria inicial para esse conselheiro chamado tempo. Que reflexão espetacular para fecharmos o nosso raciocínio de hoje. É uma provocação que tem, assim, o poder de alterar profundamente a forma como a gente processa qualquer tipo de estímulo estressante nesse mundo moderno. Muda a vida. Muda mesmo. Se a gente trouxer isso para a prática, talvez seja o momento de rasgar aquela planta de engenharia que nos faz apontar o dedo para cada milímetro torto nas nossas relações. Se a água do ambiente, seja na sala de estar de casa ou lá no escritório, estiver barrenta, a pior estratégia possível é tentar limpar tudo com as próprias mãos. Deixa o tempo agir. É isso. Dar um passo para trás e deixar o decantador do tempo fazer o trabalho pesado não é fraqueza. É, na verdade, o auge da sofisticação emocional. Existe
Existe uma imensidão de paz escondida nas pequenas renúncias do cotidiano. Basta que a gente tenha a coragem de calar o ego para conseguir escutar o outro. Exatamente. Bom, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente em mais essa jornada. Eu tô saindo daqui muito mais leve e espero que vocês também. Obrigado pelo espaço, foi ótimo. Até o nosso próximo mergulho, pessoal!